casa. Seja muito bem-vindo e faça segundo o que Deus te dirige. A paz do Senhor a todos os amados irmãos. Eu saúdo os queridos em nome da pastora Carmen, de toda a sua família. Que nessa noite o Senhor possa estar trazendo aos nossos corações esse tempo de refrigério, esse tempo de renovo, esse tempo de nós estarmos apresentando nossas vidas, a vida dos nossos irmãos em Cristo, a vida daqueles que precisam da nossa intercessão. Meus amados, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, no capítulo 2, no verso 2, Paulo ele diz que não quer que os cristãos vivam perturbados, abalados, alarmados, mas essa é a condição emocional de grande parte do mundo nesse ano, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Então, sabendo quão contagiosos são os medos do mundo em afetar o povo de Deus, escolhi a passagem do profeta Amós, no capítulo 3, na parte final do verso 6, para nós meditarmos nessa noite. Diz assim a palavra de Deus em Amós, capítulo 3, parte final do verso 6. Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Eu quero que você olhe para a pandemia do coronavírus como o nosso Deus, o Senhor Criador e defensor, o nosso Deus redentor e amigo está vendo. Eu quero que você tenha certeza da verdade de que Ele está totalmente no controle dessa crise mundial. Ele é o seu orquestrador e devemos confiar nele e estar em paz. O que o Senhor está fazendo e por que Ele está fazendo isso, ninguém sabe agora, mas saberemos depois. Eu acredito, queridos, que o estado emocional de histeria, de perturbação, de abalo, de alarme é pecaminoso, tanto como o pecado de roubar, de mentir e não de amar ao próximo. Eu quero que todos nós tenhamos um espírito calmo e apresentemos aos nossos vizinhos que estão em pânico o Deus soberano que está totalmente no controle dessa situação. Devemos ter um espírito de paz e confiança durante esse tempo, exibindo essa atitude em muitas pequenas ações e palavras que, mesmo sem nós sentirmos, tocarão nossa família, tocarão os nossos vizinhos e chegarão até os nossos amigos. Este é um momento sombrio e não é fácil evitar um espírito pesado, triste. Sabemos que tudo que Deus faz tem algum propósito secreto que lhe pertence, mas não ousamos encolher os ombros e nos tornar fatalistas, subestimando os danos econômicos que essa crise tem causado até aqui e causará ainda mais. Nós não podemos fechar os olhos à miséria dos desempregos, à inconveniência da solidão e à visita da morte prematuramente sobre muitas pessoas. No entanto, às vezes é preciso uma crise para ajudar as pessoas até a percepção de que elas estão no caminho errado o tempo todo. Essa situação de vulnerabilidade iminente pode impor-lhe certa humildade. E oramos também por um certo despertamento. O texto de Amós diz: sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Uma tradução alternativa é: sucederá alguma calamidade? De Wuhan, na China, até chegar no Brasil, milhares de vidas foram tragadas pela morte. Estamos ouvindo a palavra bloqueio que o governo foi usado a usar para impor o necessário distanciamento social. São semanas calamitosas, não apenas para os fortalezenses, mas para todos os brasileiros, especialmente os paulistas e os cariocas, aonde o maior número de mortes tem acontecido.
Essa praga deixou todo o planeta de joelhos, uma praga criada por um minúsculo coronavírus invisível. Estamos em meio a esta pandemia e as pessoas em todos os lugares têm medo. Como vamos sobreviver? Como cristãos, também nós somos afetados, nós não estamos blindados. Nós nos sentimos perplexos e contidos. E alguns podem até perguntar, aonde está o Senhor hoje? Nós precisamos dele. Amados, quando nós olhamos para o livro de Amós, o vemos como um porta-voz do único Deus Criador que existe. Ele falou mais de 700 anos antes de Jesus Cristo vir a esse mundo. Ele pregou numa época em que o povo de Damasco, na Síria, pensavam que eles tinham seu próprio Deus e que ele, esse Deus pagão, essa imagem, cuidava deles. E era seu Deus quem os punia quando eram maus. Esse Deus, na sua crença, foi quem trouxe aquelas calamidades que estavam acontecendo na Síria, em Damasco, os desastres, os males. Eles acreditavam também que Israel tinha seu próprio Deus. E ele cuidava de Israel e os castigava quando eles eram desobedientes com desastres. Mas Amós aqui está avisando a Síria que o Deus de Amós era o Senhor, o Criador, o único Deus que existe, seria ele quem julgaria a Síria e não as imagens. Como nós vemos lá no capítulo 1, versos 3 e 4 e 5. Nós estamos aqui falando, queridos, de um povo que praticava maldades, que sacrificavam crianças, adolescentes virgens, para aplacar a raiva dos seus ídolos, dos seus falsos deuses. Eles sentiram que estavam sendo punidos por sua maldade, por conta de uma seca, por conta de problemas que estavam acontecendo na sua produção. E aí eles cometiam mais e mais iniquidades cada vez maiores. O mesmo aconteceu com o povo de Gaza. Eles também acreditavam que tinham seu próprio Deus, e esse Deus cuidaria deles ou os puniria. Mas Amós também falou a eles e lhes disse que era o Senhor que enviaria fogo do céu e destruiria Gaza e suas fortalezas. Então veja como a profecia, ela continua e se dirige aos povos de Tiro e de Edom e de Amon, de Moabe. Todos aqueles povos pensavam que os seus ídolos, os ídolos de suas cidades, cuidariam deles ou os puniriam com desastres. Mas Amós lhes diz que não, somente Deus, aquele que tem todo o poder nos céus e da terra, é que mandaria o fogo do julgamento sobre todos os povos e sobre todas as nações, não os seus falsos ídolos, que nada são. Esses ídolos não causariam desastres, mas o Senhor Deus é que traria juízo sobre os povos. Então algo chocante é dito, porque Amós depois também se volta para Judá, o povo de Deus, e para Israel, e lhes diz que o Senhor dos Exércitos enviaria desastres e calamidades sobre eles também. Ou seja, o seu próprio povo escolhido, o povo da aliança. De fato, queridos, pela duração das advertências e julgamentos, podemos ver que o julgamento começa com o povo de Deus. Eles tolamente imaginaram que porque o Senhor, o Deus vivo, era seu pastor, salvador e protetor soberano, eles podiam pecar impunemente. Mas Deus fala a Judá e diz: mandarei fogo sobre Judá, que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Amados, Amós tocou as trombetas de aviso, que diziam que o julgamento estava a caminho. E o som despertou o povo para a sua situação, dizendo-lhes claramente que Deus estava irado com os ímpios todos os dias. A ira de Deus estava sendo revelada do céu contra a impiedade, contra a injustiça dos homens.
Deus tem motivos para estar irado com o mundo, com o Brasil? Eu pergunto, o Deus Santo tem motivos para se irar com os homens, com a humanidade? Quando o mal chegou àquelas cidades nos dias de Amós, as cidades que se recusavam a acreditar e obedecer ao Senhor, e que adoravam a outros deuses e ídolos, passavam a vida sem servir ao Senhor. De onde os desastres que elas sofreram vieram? Não foram de seus deuses. O nosso Deus responde a essa pergunta: sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Pragas, vírus, fomes, gafanhotos, incêndios, tsunamis, tempestades e secas, guerras. Em última análise, o provir do Deus vivo em que os homens vivem, se movem e têm seu ser, e ainda assim o estão rejeitando. As cidades da Síria, de Amon, de Gaza, com seus templos e ídolos, não tinham existência independentemente, isolada do Todo-Poderoso. Queridos, os vírus não são entidades que se despertam e decidem. Certo, feriremos a Europa, vamos agora para o Brasil. Não, eles são meramente varas das mãos do Santo, do Santo, do Santo Deus. Calamidades que nos afetam não acontecem por acaso ou por azar. Em última análise, você sempre deve ir à grande, primeira causa de tudo, ao Deus que tem o mundo inteiro em suas mãos, que trabalha todas as coisas de acordo com o conselho de sua própria vontade, que determina quando pequenos pardais caem e quando minúsculos vírus se espalham. Claro que o mundo está cheio de desastres. É uma criação que geme desde a queda do homem. Pelo homem, o pecado entrou no mundo e a morte entrou com o pecado, não por Deus. E assim a morte foi passada para todos os homens. É por isso que a palavra diz, todos pecaram. Houve um tempo, queridos, em que não havia doenças, nem vírus. Deus e o homem andavam e conversavam juntos. Para o evolucionista, ele não acredita nisso. Ele acredita que não há Deus que intervenha. Tudo que você sempre terá para sempre é o homem lutando com a morte. Mas as Escrituras estão cheias de esperança. Diz que Deus fez as coisas perfeitas, mas o primeiro homem que recebeu o livre-arbítrio e ele se rebelou, caiu e derrubou consigo a humanidade. Portanto, há pragas e morte em nosso mundo, e será assim até o último dia em que Deus intervirá novamente em nosso mundo e regerá todas as coisas com retidão. É claro, queridos, que existem razões secundárias pelas quais o mundo é um mundo que geme. Sem dúvida, existem estatísticas que mostram que as temperaturas nunca foram tão altas quanto nos últimos anos. A aldeia global em que vivemos torna a propagação da doença muito mais rápida. Existem novos perigos e novos desastres assustadores. Existem também novas armas de destruição em massa. Existem movimentos que se erguem e desejam dominar o mundo. Mas, queridos, Deus está permitindo isso, mas Deus, no seu devido tempo, também o restringirá. Acreditamos que Ele não permitirá que o mundo se torne um inferno. Ele frustrará e controlará os planos dos homens maus que se rebelam contra Ele. Ele nos protegerá do diabo dia após dia. Pense nisso. Existem milhões de cristãos no mundo e os demônios estão tentando destruí-los de muitas maneiras diferentes todos os dias. E a cada um está sendo frustrado pelo poder de Deus, porque o Senhor é que mantém cada um do seu povo, até o mais novo cordeirinho, como também o cordeiro mais fraco do seu rebanho. É Cristo que é o nosso pastor. Deus nos preserva do diabo em grande misericórdia. Portanto, querido, não há criatura mais frustrada do que Satanás.
Nosso Deus é um fogo consumidor, diz as Escrituras, e ao mesmo tempo Ele não tira de nós total responsabilidade pelo que fazemos. Ele nos responsabiliza, Ele não nos faz de fantoches, Ele não é apenas um mestre de marionetes, trazemos desastres para nós mesmos, mas Ele está trazendo os mesmos desastres para nós. Deus estava, está e sempre estará no controle de tudo e de todos. Você diz, como eu gostaria de ter essa certeza? Quanto tempo espero que eu pudesse reinar essa verdade em meu coração? Então transforme esse desejo em oração. Vá ao Senhor e apresente o teu pedido, a tua necessidade, diante do altar do Todo-Poderoso. Diga a Ele, Senhor, por favor, deixa a tua segurança, a tua paz reinar em meu coração. Conceda a vitória de tua total soberania sobre os remanescentes da minha mente rebelde, sobre tudo que não é consistente com a tua vontade em minha vida. Subjugue, ó Deus, todo desejo errado. Ó Senhor, que a tua doce paz anule tudo que se volta para a rebelião e a escravidão. Senhor, deixe que a tua disciplina graciosa e pacífica me corrija, que subjugue o meu coração inquieto e me faça acreditar e confiar em ti. Meu amado irmão, talvez você tenha se sentido ou esteja se sentindo aflito frente a tudo isso que está acontecendo. Mas veja, olhe para a vida de José. No primeiro momento, talvez alguns poderiam dizer: aquela família é um desastre, aquele homem com 4 mulheres, 12 filhos de mulheres diferentes, brigas, contendas, irmãos se levantando contra irmãos, até que um dia todos eles se levantam contra José, e nós conhecemos a história. José é vendido. No primeiro momento o queriam matar, mas resolvem vendê-lo, e ele vai para o Egito. Alguém poderia dizer: aquele jovem vai ser um jovem frustrado, porque foi escravo, depois foi denunciado injustamente pela mulher do seu chefe, vai para a cadeia, sofre ali na cadeia, tem a oportunidade de se ver livre, mas é esquecido por aqueles a quem ele ajudara, até que um dia ele tem a oportunidade de trazer a solução para o grande mal que se abatia na cabeça de Faraó, e ele revela-lhe o sentido do sonho que ele tinha tido. E não somente isso, ele é tornado o segundo no reino do Egito. A palavra de Deus diz que quando os irmãos de José voltaram para o Egito por conta da fome que se alastrava, e José se faz conhecido, os irmãos de José ficaram temerosos, receosos, que José pudesse vir se vingar deles, em especial quando o seu pai, Jacó, vem a morrer. E aí, José diz: olha, vocês intentaram o mal, mas Deus estava e está no controle de tudo, e Ele transformou o mal de vocês em bem. Queridos, há um propósito de Deus. O homem era responsável, sempre foi e sempre será. Os irmãos de José foram responsáveis pelos seus erros, por todo o mal que eles intentaram. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor estava no controle, que nada daquilo aconteceu de forma inusitada. Nada aconteceu por acaso, mas havia um propósito de Deus. Quem não se lembra de Jó? Ah, queridos, Jó, um homem próspero, um homem bem afamado junto à sociedade que vivia. Mas a palavra de Deus diz que Satanás se apresenta diante de Deus e pede para tocar em Jó.
Ele não tem poder sobre a vida de Jó. Satanás está debaixo da autoridade do Todo-Poderoso. E a palavra de Deus diz, quando ele toca, quando um vírus toca em Jó, e começam a sair doenças, chagas sobre o seu corpo, Jó poderia se maldizer, mas ele reconhece que nu ele veio do ventre de sua mãe, nu ele voltaria, que ele não era merecedor de nada. E ao final do livro de Jó, ele reconhece, ele diz, o meu Redentor, ele vive. O meu Redentor vive. É o Senhor que é o Redentor de Jó. É o Senhor que tem Satanás debaixo das suas mãos. Por isso não precisamos ter medo. Não precisamos ficar temerosos com nada nem ninguém. A nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Nessa tarde, queridos, nós estivemos nos despedindo ali do nosso irmão Luciano. Ele já estava com o Senhor, estava ali celebrando aquele momento de despedida, de trazer um conforto à família do Luciano, à irmã, a sua esposa, a toda a sua família. E eu dizia à irmã Dalva, minha amada, que exemplo de um homem que mesmo diante de todo o sofrimento, ele sempre pôde agradecer a Deus por tudo. E Deus o colheu, Deus o acolheu nos seus braços. Um dia cada um de nós será acolhido pelo Senhor. Mas a palavra de Deus nos traz a certeza, queridos, que assim como nós descansaremos, dormiremos do Senhor, o Senhor um dia nos levantará, nos erguerá, e Ele nos chamará ao seu encontro, e passaremos a receber os nossos galardões, porque é promessa de Deus para as nossas vidas, para a sua igreja. Então, descanse no Senhor, saiba que Ele está no controle de tudo e de todos. Eu quero orar pela sua vida.